Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de um episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar a história de uma mulher que sabe muito bem que a nossa vida é feita de decisões e, consequentemente, de escolhas. Falo dela, Verena Andrade, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Verena, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Luiz Gustavo. Obrigada aí pelo convite. Verena, para começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar em questões mais enfáticas dentro da sua vida profissional, como é que era a Verena na época de Imaculada, Ibituruna, Colégio Lourdinas? Bom, eu sempre fui uma menina muito estudiosa, muito esforçada. Verdade mesmo? Eu posso perguntar para sua mãe e pro seu pai? Verdade, pode beleza. perguntar. Muito esforçada, assim, na verdade, né? Sempre muito responsável. Então, desde pequena, eu era muito responsável, assim, pela minha idade. Eu já tinha uma responsabilidade além da minha idade, né? Mas sempre fui uma aluna exemplar. Nunca pode perguntar meus pais. Boa. E qual que é a grande lembrança que você tem da sua época de escola? Da minha época de escola, eu sempre estudei junto com meu irmão, né? Eu tenho um irmão que nós temos 11 meses de diferença de idade. Então, a gente sempre frequentou a mesma escola. Sim. E, às vezes, até a mesma sala de aula, né? Então, eu tenho essa lembrança, assim, da gente estudando juntos, da nossa turma de amigos. Praticamente eram sempre os mesmos amigos, isso desde de criancinha. E em relação interessante que, e dá para ver por todo o know-how que você tem e por toda a carreira profissional que você possui, que vai muito ao encontro das escolhas que seus pais fizeram em relação à escolha das escolas em que você passou. E você já passou pelo Imaculada, Ibituruna e o Colégio Lourdinas. Isso. São 3 das principais escolas da história da nossa cidade. O quanto que o ensino que você obteve em todas essas 3 escolas te ajudou a ser quem você é hoje? Olha, o que tem de comum nas 3 escolas são escolas católicas, né? Escolas religiosas, todas 3. Então, eu acho que isso sempre foi, assim, o ponto de partida para os meus pais escolherem uma escola, assim, para a gente estar estudando. Escolas tradicionais aqui em Valadares, que tem uma história aí muito grande, né? E a questão também da ética, da família, de estar enraizada essa questão aí da família. Não vou deixar você escapar dessa. Das 3, qual que está no seu coração de uma forma diferente, positivamente falando, claro? Imaculada. Por quê? Porque foi onde eu estudei a maior parte do tempo. Então, quando a gente começou no ensino fundamental, eu comecei lá, estudei lá até a minha 6ª série. Sim. Aí depois a gente foi trocando. Aí eu fui pro Ibituruna, passei um tempo no Ibituruna, fui pro Lourdinas, um tempo no Lourdinas e voltei pro Imaculada, foi onde eu formei no meu 3º ano. Então, é onde eu tenho o maior carinho e apego pelo Imaculada. E desde a sua vida pregressa em relação a esse período ainda que a gente está na escola, sai da escola, e aí vem aquela indecisão na nossa cabeça do que a gente vai fazer, se vai entrar num cursinho para poder se aperfeiçoar e passar num bom vestibular, se já vai entrar diretamente numa faculdade, desde que você já tenha ali uma noção do que você quer para sua vida universitária, você já teve que conviver com isso. Mas antes de você entrar na faculdade, você teve uma experiência internacional na França. Por quê e o quanto que essa experiência te ajudou? Então, quando eu formei o 3º ano, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Eu não fazia Nem ideia, teste vocacional nada, eu não tinha, porque assim, a gente está acostumado, os nossos colegas, né, tem uns que falam, quero medicina, sim, quero ser juiz, quero ser policial, quero ser isso, eu não tinha nada, absolutamente nenhuma ideia do que eu queria ser. Então, assim que eu saí do 3º ano, eu comecei um cursinho, porque eu acho que é meio assim, você vai seguindo o que tá todo mundo fazendo. Eu preciso entrar no cursinho para fazer algum vestibular. Mas eu não fazia nem ideia do que eu queria fazer. Porém, enquanto eu fazia, a única coisa que eu tinha certeza era que
o que eu gostava de fazer era a parte de exatas. Então, ali eu já eliminei toda a questão de parte de saúde, da questão de direito, essas áreas. Eu gostava só de exatas, eu gostava muito de matemática quando eu estudava. Porém, ao passar aí do ano de cursinho, que eu não cheguei a completar nenhum ano de cursinho, me surgiu essa oportunidade de estar indo para a França. E assim, eu não pensei duas vezes. Hoje eu lembro, porque hoje já faz muitos anos, eu falo, gente, como que do nada eu peguei e fui para a França? Então, assim, foi uma oportunidade que me surgiu na época e eu peguei e fui. E aí eu fui com uma ideia de que, já que eu estou indo para a França, eu vou estudar o francês, eu vou aprender uma outra língua. E aí eu fui, morei na França durante 2 anos, fiz um curso de francês lá, e só voltei quando, de fato, eu estava com o diploma na mão. E o quanto que é essa experiência? Porque você saiu daqui logo depois da sua vida no ensino médio, que a gente sabe, né? Eu também passei por isso. É uma vida totalmente diferente do que a gente vive hoje. Claro que cada momento da nossa vida tem ali os seus cenários diferentes. Mas só quem passou por todo esse processo correto de escola sabe o quanto que é um momento único, porque ele se confunde com a nossa fase da infância e da pré-adolescência e termina já na nossa adolescência, já com um pezinho na vida adulta. E você é acostumado com o cenário de Governador Valadares, com o clima, com as pessoas perto da sua família, e logo depois você não foi nem para os Estados Unidos, que normalmente as pessoas vão. Você já foi para um outro continente e num país muito diferente, que é a França, em todos os sentidos. O quanto que essa experiência que você teve lá te auxiliou para ser a mulher Verena Andrade que você é hoje, em todos os aspectos da sua vida? Olha, chega a ser coincidência. Eu fui para a França porque foi uma oportunidade que surgiu, então foi para lá que eu fui. Mas hoje eu vejo que, assim, é o lugar que tem totalmente a ver comigo e é onde, igual você mencionou, me ajudou nessa formação de quem eu sou hoje, né? A França é um país totalmente diferente do Brasil, em questão climática, em questão de culinária, em questão cultural. Então, e eu sou apaixonada pela Europa, apaixonada pela França, apaixonada pela cultura, pela língua, pelas comidas. Então, assim, foi algo muito certeiro. Eu me identifiquei muito. A única parte difícil de ter ficado lá esse tempo, porque eu fui muito nova, eu fui com 18 anos, nunca tinha saído de casa. Eu sou muito família, sou muito apegada aos meus pais, aos meus irmãos. Então, a parte difícil foi ter ficado longe deles durante esses 2 anos. E isso lá em 2008... não era tão fácil a comunicação igual é hoje, que a gente tem telefone, a gente tem WhatsApp, Instagram. Uma MSN, se eu não me engano. Exato, naquela época a gente tinha que acessar o computador, acessar a MSN, webcam, Orkut. Então, assim, a comunicação ela era um pouco mais difícil, né? Não é tão fácil igual hoje. Então, nossa, falando assim, parece que eu sou muito velha, né? Não, que isso. E aí a parte difícil, porque se não tivesse sido tão difícil essa questão da distância, talvez eu teria ficado mais, sabe? Mas aí eu fiquei até onde eu me propus a ficar, que era a questão do meu curso de francês. E assim que eu consegui, né, eu voltei. Mas hoje eu vejo que isso influenciou totalmente na maturidade que eu tenho hoje, em tudo. Porque na época que eu fui era 18 anos, então é a época que está no auge da adolescência, que acabou o 3º ano, ou você já entra direto na faculdade, aí tem todas aquelas questões de festas de faculdade, de amigos, e disso e daquilo. E eu fui para um ambiente totalmente diferente. Eu fui para um ambiente em que eu convivi com pessoas mais velhas, com outra cultura, então assim, eu não vivi aquela parte ali da adolescência que os meus colegas viveram, de faculdade, de festas, de viagens e disso e tudo. E aí, eu sempre fui uma pessoa com esse perfil. E isso só ficou mais forte em mim. Mais situado em mim depois que eu morei esses 2 anos na França, porque eu não peguei essa parte dessa adolescência lá. Eu fui estudando, fiquei conhecendo outras culturas, aprendendo outras coisas. Em qual momento, em momentos da nossa vida marcantes, eles são traduzidos em dias? Qual foi o dia, se você conseguir lembrar, obviamente, que você parou e pensou, por mais
difícil que foi ficar longe da sua família, deixar de viver esses momentos que você acabou de citar, que faziam parte da sua fase em relação à idade. Mas qual foi o momento, através de um dia ou dias, que você parou e pensou lá na França, dentro do seu quarto, tomando banho, ou lendo um livro, ou passeando pela cidade em que você morava, que você parou e pensou, não, valeu a pena, está valendo a pena eu estar aqui neste momento, fazendo tudo que eu tenho feito? Primeira coisa era a idade, eu era muito nova. Então, quando a gente é nova, tudo é a nosso favor, né? A gente tem tempo para tudo. Exato. Então, não precisava correr, eu preciso entrar na faculdade, eu preciso... Apesar, hoje eu tenho essa mentalidade. Naquela época, não. Eu via as minhas amigas na faculdade, eu falava, meu Deus, eu não estou na faculdade, eu estou ficando para trás. Isso com 18 anos de idade, né? Mas lá, eu amava lá. Então, cada lugar novo que eu conhecia... cada palavra nova que eu aprendia, e eu conhecia não só franceses, eu conheci gente do mundo inteiro, eu conheci gente da Espanha, gente da Rússia, dos Estados Unidos. Então, isso aí já tinha valido para mim, sabe? Conhecer outras pessoas, outras culturas. Eu era ainda uma menina, mas eu já tinha grandes responsabilidades, eu já tinha uma maturidade muito, muito grande, eu já pensava... no futuro e tudo mais, e quando você convive com pessoas mais velhas, com pessoas que têm uma história de vida bacana, que têm algo para agregar, isso aí influencia muito. Teve algum dia ou dias muito difíceis por conta da saudade da família? Muitos. A primeira semana foi a mais difícil, foi quando você chega lá, primeira vez que eu tinha saído do Brasil, então, nossa, tudo lindo, maravilhoso, eu olhava e tudo... E aí a ficha não tinha caído ainda, que eu tinha mudado de país e eu não tinha data de volta, eu não fui com passagem de volta, aí eu só fui, entendeu? E aí quando bateu a primeira semana que eu caí no choro de desespero, aí eu liguei para os meus pais e meu pai falou assim, Verena, pode vir embora, você não tem obrigação de ficar aí, se quiser você vem embora hoje. Eu falei, não pai, se eu vim para cá eu vou ficar até o final, eu vou voltar com diploma, né? E aí, então, os primeiros meses foram os mais difíceis. Depois a gente vai se acostumando, né? Com a vida, vai se acostumando com a rotina e tudo mais. Mas assim, teve vários dias mesmo. Datas comemorativas, aniversário, Natal, essas datas, né? Que a gente fica mais próximo à família ainda, era muito difícil. Porque eu praticamente passava sozinha. Sobre dificuldade, foi muito difícil aprender francês? Não. A língua francesa... não teve dificuldade. É porque, assim, na verdade, a gente tem dificuldade quando a gente está aqui no Brasil de aprender uma outra língua. Mas quando você está num país que você liga a televisão, tá falando aquela língua. Você vai pra escola, tá todo mundo falando aquela língua. No supermercado, tudo que você lê que tá escrito é naquela língua. Então, é muito automático você começar a aprender. E eu era muito curiosa para aprender. E ainda mais como eu vivia sozinha, né? Então, assim, quando eu tinha que sair na rua, eu tinha que me virar. Igual eu te falei, naquela época a gente não tinha telefone. Hoje a gente joga no Google Tradutor, e naquela época não tinha isso. Então, eu tinha um dicionário em que se eu entrava em alguma loja e tinha alguma coisa escrita e eu queria saber o que significava, eu abria o dicionário para mim ver a tradução daquela palavra. E foi assim, de palavrinha em palavrinha, que eu fui aprendendo. Na escola também a gente foi aprendendo, mas o que realmente facilita você aprender uma outra língua é você viver naquele país em que se fala só aquela língua. Porque a França, e também no país onde eu estava, não é igual aos Estados Unidos, porque eu tenho irmã lá nos Estados Unidos, então eu também vou muito lá. Nos Estados Unidos, você entra numa loja, no supermercado, você escuta português o tempo todo, porque lá tem muitos brasileiros. Então, você acaba não precisando usar tanto seu inglês. Na França, que era onde eu estava, é diferente. Você encontra poucas pessoas falando seu português. Então, você tem que se virar ou com inglês ou com francês. E aí, você vai para lá, depois de 2 anos, volta. E por que da escolha da engenharia de produção? Então, aí eu voltei, na minha cabeça eu estava me pressionando porque eu tinha que voltar, porque eu tinha que iniciar uma faculdade, porque hoje em dia não tem isso mais, né? Hoje em dia a pessoa não precisa ter faculdade mais para se dar bem na vida, mas antigamente não era assim. Sim. Você não era ninguém sem uma faculdade. Exato. E isso já era muito claro na minha cabeça, não havia possibilidade de eu não fazer uma faculdade. Só que eu também não sabia que curso que eu queria. Eu falo assim, gente, eu não tenho vocação, eu não tenho vontade. Aí então eu fui por eliminação.
eu nunca me identifiquei com a área da saúde. Então, eu já eliminei todos os cursos ali da área de saúde. Medicina, enfermagem, enfim, todos os cursos da área da saúde eu fui eliminando. Depois, eu eliminei os cursos da área de matérias que eu não gostava. História, geografia, essas matérias. Então, eu já eliminei esses cursos né, dessas áreas específicas. O que me restou foram a área de exatas. E aí eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre cada curso dessas áreas, ciências contábeis, engenharia civil, todas as engenharias. E aí, por eliminação, eu parei nas engenharias. E aí, dentro das engenharias, eu fui também eliminando os cursos. Isso foi assim, lendo no Google, o que o curso de engenharia civil estuda, o que o curso de engenharia mecânica estuda. E aí eu fui vendo que eu não me identificava, meio que sobrou engenharia de produção. Eu falei, vai ser engenharia de produção. Sim. E aí foi. E qual que é a sua... Porque você já chegou na faculdade, e a faculdade ela não foi a sua grande experiência em relação a uma diferença de mundos que as pessoas normalmente possuem. Eu, por exemplo, eu saí do ensino médio, no outro ano já estava inserido na faculdade. Então, foi a primeira vez, e principalmente no início da minha faculdade, foi a primeira vez que eu tive um discernimento e um choque de realidades muito grande em relação ao mundo que eu vivia dentro da escola e o mundo que eu iria viver dentro da faculdade. Só que você, mediante a toda a experiência que você já tinha vivido antes da faculdade, não foi um choque muito grande, porque você nova foi morar em um outro continente, num país totalmente diferente do nosso, e já era uma menina, mesmo muito nova, já formada, com seus princípios muito bem estabelecidos, com seus valores idem. Qual que é a grande lembrança que você tem da faculdade? Exatamente isso que você falou. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 20 anos. Hoje eu vejo que eu era muito nova, mas naquela época eu já me sentia muito velha para estar entrando na faculdade com 20 anos, porque as pessoas entravam com 17, 18 anos. Então, quando eu entrei na faculdade, tinha muitas pessoas da minha sala com essa idade, 18 anos, 19 anos. Então, ali eu já me sentia assim... Mas até formada e madura. Sim, eu me sentia mais madura que as outras pessoas. Claro que tinha até pessoas mais velhas, né? Mas eu tô falando assim, a maioria das pessoas, quando você entra numa faculdade, geralmente é aquela primeira turma de faculdade, então tá todo mundo mais novinho. Então, assim, o meu choque maior foi essa questão de conviver com pessoas mais novas, entendeu? E pessoas que eu via que não tinha talvez a mesma maturidade do que eu, ou então a mesma visão de vida do que eu tinha. E a sua vida, e para quem te conhece, sabe que ela é baseada em decisões, e decisões não muito pequenas, e que possui uma importância muito grande na vida de qualquer pessoa que poderia passar pelo que você já passou, e graças a Deus todas as decisões foram muito acertadas. E dentro da sua carreira profissional você também teve esse momento de poder tomar ali uma decisão e uma ação que iria mudar, pelo menos durante muito tempo, não pela vida toda, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas iria mudar toda a sua rota profissional. Como é que foi isso para você? Então, realmente a minha vida sempre foi feita de decisões. E isso me fez uma pessoa muito corajosa. Eu sou muito corajosa e eu me arrisco não muito. Tem medo de altura, então. Não tenho medo de altura, pelo contrário, eu amo a altura. Então, eu sempre tive que tomar essas decisões difíceis, que não foi fácil. A decisão de ir para a França, naquela época, por ser muito nova, talvez falta de maturidade, até falta de visão de vida, foi uma decisão meio que... Natural. Não foi fácil. Mas depois estar lá foi ficando difícil, sim, porque eu tive que me decidir entre continuar minha vida lá, talvez até fazer uma faculdade lá, sim, claro, tentar fazer minha vida lá, ou vir embora. Então eu tive que tomar essa decisão, porque também as coisas não são assim, vou embora, depois eu volto. Não, são decisões que a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo. Depois a decisão de cursar uma faculdade que talvez eu não tinha tanta certeza se era o curso que eu me identificava. Foi por eliminação. Né? Foi por eliminação. Hoje eu até me arrependo, tá? Eu nunca exerci, na verdade, né, a profissão de engenharia de produção. Talvez se eu tivesse feito algum outro curso, eu estaria mais satisfeita. Mas, enfim, não é o caso, porque eu, graças a Deus, também nunca nem precisei exercer a minha profissão. E aí,
quando eu estava na faculdade e ao decorrer dos períodos, eu fui pensando no que eu realmente queria fazer na minha vida. Eu falava assim, tá, mas e aí quando eu formar? Eu vou trabalhar com o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Porque eu sempre fui uma pessoa super preocupada com a minha independência financeira e a minha carreira profissional. Eu queria ter uma carreira, eu queria ter uma vida profissional né, bem sólida. E aí eu comecei a observar o que as pessoas faziam, como que era o trabalho delas e tudo. E do nada me surgiu banco. Falei assim, eu acho que é disso que eu gosto. Sempre gostei de exatas, né? Sempre gostei de cálculos, de matemática. Sempre gostei de, vamos dizer, mercado financeiro, coisas que envolvem dinheiro, que envolve essas questões, né, do mercado financeiro. E aí me veio na cabeça banco. Falei, por que eu não entro no banco? Eu não fazia ideia como era trabalhar no banco, eu não sabia. Também não conhecia ninguém que trabalhava no banco. Mas me surgiu essa ideia. E aí eu comecei a falar com meu pai. Falei, pai, eu quero trabalhar no banco. Meu pai, Verena, vai estudar? Você tem que estudar. Depois que você formar, que você vai trabalhar. Não, pai, eu quero trabalhar no banco, quero trabalhar no banco. E aí, através do meu pai, graças a Deus, né, eu consegui ingressar no mercado de banco. Então, ele foi a porta de entrada ali para mim. E aí, eu entrei no banco, então eu também entrei nova, entrei com 24 anos, eu ainda era estudante, né, fazia engenharia de produção, mas eu entrei também sem saber em que eu estava entrando. Eu só sabia que eu queria trabalhar em banco, mas eu não sabia o que me esperava, né? Não sabia o que me esperava e nem como eu ia trabalhar. Mas, graças a Deus, Deus faz tudo, assim, de forma muito certa. Me colocou no lugar que foi maravilhoso para mim, com pessoas maravilhosas. Então, assim, cada pessoa teve a sua colaboração ali para minha, vamos dizer, para minha formação de carreira, né? Principalmente os meus pais, o meu pai e a minha mãe. Porque eles são a base de tudo. Então, assim, eu precisei deles para poder estar me apoiando, para poder estar me dando todo o suporte ali, emocional também, para eu conseguir tomar essas decisões. E aí eu entrei no banco, e ali eu entrei, quando a gente entra no banco, hoje em dia, tem alguns bancos que eu acho que nem são assim mais. Mas quando eu entrei, você entra no cargo inicial, né? Então, você vai subindo escadinha conforme o seu trabalho, conforme suas promoções, conforme o que você desempenha ali dentro do banco e as áreas que você quer atuar também. E aí, com o passar dos anos, que eu fui vendo o que eu realmente gostava de fazer e que eu queria era aquilo ali. E aí, aconteceu num determinado momento que eu me formei na faculdade, mas eu já estava totalmente ingressada no mercado financeiro, totalmente ingressada no meu serviço. Então, eu nunca pensei, agora eu formei, vou sair do banco e vou procurar um emprego. Não. Continuei no banco. E aí, trabalhei no banco por mais ou menos 9 anos. E quando, então, eu já estava com a carreira, assim, vamos dizer, bem sólida, já conhecia bastante do banco que eu trabalhava, já tinha amizades também feitas lá dentro e tudo. Eu tive uma outra proposta, recebi uma outra proposta de um outro banco, uma proposta bem... Como que eu posso falar? Tentadora. Bem tentadora, mas que já não era uma decisão fácil de tomar. Porque uma vez que você tem uma carreira, que você... É aquilo ali que você faz, é o que você faz da sua vida. Então, não é fácil você, beleza, recebi essa proposta, eu vou para lá. Não é fácil assim. Então, eu tive que avaliar os prós e os contras daquela proposta. Eu tive que colocar na balança o que me fazia ficar e o que me fazia ir. Eu tive que colocar na balança o que, se eu fosse, o que poderia dar certo, o que poderia dar errado, o que eu ganharia, o que eu perderia. E o principal, o que eu queria da minha vida, para qual área que eu queria ir dentro do mercado financeiro. Então, colocando todos esses pontos assim na mesa... E estudando cada um deles, hoje eu falo que foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. Porque se a decisão que eu tivesse tomado fosse uma decisão errada, talvez hoje eu poderia não estar no banco mais. E então, eu teria
não estaria trabalhando no Sim. banco, enfim, não sei como que eu estaria hoje. E graças a Deus eu tomei a decisão depois de, acredito que 1 mês e meio, pensando todos os dias, de noite, eu tomei essa decisão e foi muito certeira. Então hoje eu estou muito feliz aonde eu estou, muito feliz com o trabalho que eu venho desempenhando, com pessoas que eu venho conhecendo, e graças a Deus, Deus coloca só coisas boas na minha vida. Amém. Quando uma mulher fala que busca a independência financeira, eu, na minha cabeça masculina, eu enxergo e vejo que não é apenas a dependência financeira de ter dinheiro para poder comprar algo ou fazer uma viagem. É muito mais do que isso, a dependência financeira, quando eu escuto uma mulher falando sobre essa temática. Eu tô viajando muito ou eu tô correto? Está correto. A independência financeira, para uma mulher, principalmente nos dias de hoje, é ela não precisar de absolutamente ninguém para poder sobreviver, Sim. né? Porque antigamente, é claro que não generalizando, mas antigamente a mulher poderia contar com o marido, o homem, né? Que era o provedor da casa. Sim. Hoje em dia, você não se vê muito mais isso, porque as coisas mudaram, porque o mercado também é muito difícil. Então, quando eu falo de independência financeira, não é só, vamos dizer, luxos. Hoje é você ser provedora para você sobreviver. Sim. E Verena, eu vejo que ser mulher nos dias de hoje é um tanto quanto desafiador, mediante a todos os riscos e perigos que vocês mulheres estão mais, como eu posso dizer, mais suscetíveis a sofrerem por conta de tudo que a gente veio nos dias de hoje, principalmente com notícias assim muito tristes de ações que são proferidas por homens em mulheres, e não é uma tarefa fácil. O que é ser mulher para você hoje em pleno 2024? Difícil? É difícil, porque por mais que, por um lado, as coisas têm melhorado, né? Que é a questão da mulher ter mais espaço no mercado de trabalho, dessa questão de respeito à mulher, assédio, ser falada todos os dias em televisão, internet, mas tem esse outro lado ainda que, principalmente no mercado de trabalho, no mundo corporativo, talvez as mulheres não tenham tanta credibilidade como se fosse um homem, o assédio ainda existe, né? Tanto por parte de pessoas, às vezes, no próprio mundo corporativo, ou de pessoas que às vezes você tem que lidar no dia a dia. Então, ser mulher, eu acredito que seja mais difícil do que ser homem. Em relação à nossa vida, a gente sabe que a nossa vida ela é feita de momentos positivos e negativos. Logo, a gente pode considerar que a nossa vida é como se fosse um livro de páginas positivas e negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante, Verena, é que se a gente parar para pensar, Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade de você, por exemplo, ser autora do livro da sua vida. Uhum. Você mesma escreve a página do livro, as páginas do livro da sua vida. E às vezes a página da segunda que você vai escrever lá no final do dia não vai ser tão legal assim. Aconteceram várias situações não tão boas. E é assim a nossa vida. A da terça, beleza, vai ser maravilhosa. A da quarta, a mesma coisa. Vem a quinta, é um furacão. A sexta é igual a da segunda. Enfim, é assim a nossa vida. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Você fala dentro do mundo corporativo ou na minha vida como um todo? Na sua vida como um todo. Ainda mais mediante a tantas decisões que você teve que tomar, tantos desafios que você teve que encarar, tantos cenários diferentes um dos outros para você poder estar inserida. Olha, de verdade, para mim, em primeiro lugar, o que está em primeiro lugar na minha vida é minha família. Então, eu não sou casada ainda, né? Então, eu convivo com os meus pais, meus irmãos, e eu sou muito apegada
a minha família. Então, para mim, momento assim que eu posso considerar mais difícil na minha vida, eu não lembro um momento específico, sabe? Mas com certeza, quando acontece algo, né, acontece algo relacionado à nossa família, a qualquer pessoa que seja, isso impacta muito no meu dia. Isso tem grande peso na minha vida, assim, porque eu sou totalmente ligada a eles. Em contrapartida, qual foi o melhor e maior momento da sua vida, positivamente falando? Positivamente, o nascimento do meu sobrinho. Oh, que lindo. É a coisa que eu sou mais apaixonada na minha vida. É o meu sobrinho, ele mora nos Estados Unidos, então é algo muito difícil para mim. Minha irmã mora lá e eu sou muito apegada à minha irmã. E aí, talvez agora lembrando disso, talvez a parte mais difícil tenha sido quando a minha irmã foi embora para os Estados Unidos, né? Em que eu tive que aprender a conviver aqui sem ela. E aí, o meu sobrinho é o amor da minha vida. Sobre amores da vida, nós sabemos que a nossa vida é feita de amores. Tanto na vida pessoal, claro, principalmente, ainda mais na vida familiar, mas também na nossa vida profissional. Ali, uma empresa que você trabalhou que você jamais esquecer, um momento vivido, um ano muito marcante, um ano muito especial. Só que na maioria das vezes, quando a gente pensa em amores, vem na nossa cabeça pessoas. E dentro da sua vida, como você mesmo disse, a sua família é a coisa mais importante que você possui. Sobre família, o quanto que os dois nomes que eu vou falar agora, Walter e Viviane, o quanto que esses nomes são importantes para a sua história? 1000%. Não tem nem o que pensar. Eles são tudo, 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 tudo. Hoje, o que eu sou, aonde eu estou, eu devo tudo aos dois. Foram eles que me formaram meu caráter, a minha índole, e é a eles a quem eu recorro quando as coisas apertam no serviço, quando as coisas apertam no lado amoroso, no lado financeiro. Então, assim, é a eles quem eu tenho a recorrer. Então, eles são tudo para mim. Sobre ser tudo para você, consegue recordar algum momento marcante ao lado do seu pai? Aquele momento que você nunca vai esquecer. Seja uma viagem, uma conversa ou um dia específico. Sim, quando eu me formei. Aí teve minha colação de grau. E aí, minha família, meus amigos foram na minha colação e na hora que... Aí colei o grau e tudo mais, na hora que eu fui, né, cumprimentar, abraçar meus pais, eu não esperava nunca, ele estava com um anel para mim de formatura. Então, foi um momento muito marcante, porque foi uma surpresa muito grande, eu não esperava, eu abracei ele foi e tirou do bolso, assim, um anel. Assim. Então, foi a coisa mais linda e eu não esqueço desse momento. E com a sua mãe, tem um momento muito marcante do qual você nunca vai esquecer? Com a minha mãe, eu acho que foi quando eu voltei da França. Quando eu voltei da França, o meu pai foi me buscar no aeroporto em BH, né? E aí foi muito emocionante também. E minha mãe e meus irmãos ficaram aqui em Valadares, porque era muita mala dentro do carro, enfim. Meu pai só foi lá me buscar, então me trouxe no mesmo dia. E aí foi o meu reencontro com a minha mãe. Com certeza, imagino o tamanho da saudade. Né? A gente sabe que mãe é diferente, por vários motivos. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Ai, meu Deus. Podemos ir? Vamos lá. Não sei se eu vou saber falar, hein? Uma palavra, é fácil. Walter. Walter. Força. Viviane. Eu coloco os dois no mesmo patamar. Por favor, fique à vontade. Força. Deus. Tudo. Vida. Vida. Ai. Deus. Mercado financeiro. Profissão. Colégio Imaculada. Infância. Ibituruna. Infância. Lourdinas. Infância.
Verena Andrade de Albuquerque. Uma palavra só? Leal. O que te faz chorar de tristeza? Muitas coisas. Mas uma Escolhe palavra. Não. Aí você pode... Já saímos da parte de uma palavra. O que te faz chorar que você não aguenta ver de tristeza? Não aguento ver? Pessoas sofrendo. O que te faz chorar de felicidade? De felicidade? A famosa emoção. De felicidade? João Lucas. Gracinha. Essa é a tia babona mesmo. Vai buscar na escola, se já é que não busca. Enfim. Agora é o jogo do subestimado e superestimado. Você, como uma pessoa que tem um know-how, um conhecimento muito grande, sabe o significado das duas palavras, certo? Sim. Subestimado e superestimado. Sim. Superestimado é o famoso não é isso tudo, para várias coisas na vida. Todo mundo já falou isso para alguma situação, seja uma comida, uma música, uma banda, uma bebida, enfim. O que não é isso tudo para você pensando em comida? Uma comida muito superestimada. Às vezes você pode até gostar dela, mas você não acha que é tudo isso que as pessoas comem e falam que é. Tá, mas pode ser algo que eu não goste, que eu não coma? O superestimado é algo que você até gosta, mas você vê que não é isso tudo, ou que você não gosta, detesta, e vê que muita gente fala bem, mas você fala, gente, não é isso tudo. Sushi. Boa. Todo mundo fala sushi do superestimado, já ganhou meu coração. Uma bebida, independentemente do gênero, tá? Pode ser alcoólica ou não. Bebida. Superestimada. Whisky. Uma banda, cantor ou cantora ou grupo musical, independentemente do gênero. Superestimado ou superestimada? Anitta. Gostei. Quando fala de Anitta também, que é superestimada, eu amo. Ao contrário agora. O que é tudo isso, mas pra muita gente não é tudo isso. Comida. Comida. Subestimada. Aquela que você acha que a galera poderia dar mais valor porque é gostosa ou é boa. Deixa eu pensar. Aquela que às vezes você chega no bar, no restaurante, você vê que só você pede ou tem coragem de pedir e você vê, não vou comer isso, não quero, não gosto. E você fala, gente, como é que vocês não gostam disso? É maravilhoso. Ai, meu Deus. Todo mundo tem uma comida assim. Eu tô tentando lembrar, me deu um branco aqui agora. Ela é muito fitness, então ela não come de tudo, deve ser por Nossa, pior. É o contrário. Ai, eu não tô lembrando de nada. É muito normal. Pizza? Você acha que a pizza é subestimada? Não, ela não é subestimada, né? Concordo. Nem, é o que eu como. Pizza, hambúrguer. Deixa eu ver, vamos pensar algo mais simples. Quibe cru. Você acha subestimado? Você acha? Não, eu gosto, mas eu acho que as pessoas, a maioria da galera que eu, pelo menos na bolha que eu convivo, elas não gostam tanto. E eu acho que poderia ser algo que as pessoas poderiam gostar mais, porque é muito bom, entendeu? Uma bebida subestimada. Subestimada? Nossa, será que isso vai pro ar? Pode falar, fica à vontade. Leite com Nescau? Você acha subestimada? Não é, né, não? Assim, muita gente gosta muito mais a parte da infância, né? Você vê que hoje em dia quem é adulto já não gosta Pois tanto. é. Mas é interessante um adulto falar isso, porque tem um gostinho de infância Aham. e é uma bebida fácil, prática demais, é baratíssima. E foi até interessante você falar isso. É bonito ver alguém falar algo que remete à infância. Uma banda, cantor ou cantora, um grupo musical subestimado. Só toca no seu Spotify enquanto você tá treinando, por exemplo. E você fala pra alguém que escuta, alguém fala assim, ai, credo, você escuta isso. Nossa, é muito bom. Tá, eu sou amante do sertanejo. 2. Então, Somos dois. eu escuto praticamente só sertanejo. Eu escuto outras coisas também, mas assim, sertanejo é 90%. Tem algum cantor da música sertaneja que você vê que a galera torce um pouquinho o olho, mas você acha que poderia
Luan Santana? Concordo, porque eu sou uma Luanzete, confesso. Tenho quase 28 anos e sou Luanzete. E vejo que todo mundo até a pessoa gosta de sertanejo, mas ela não tolera e não aceita alguma outra pessoa falar que gosta de Luan Santana. Pois é. Sendo que eu acho ele um cantor magnífico. Nossa, as músicas deles são maravilhosas. Se você reparar a letra das músicas, sim, claro que não todas, né? Mas assim, são músicas lindas, exato, eu amo. Tem sentido. Quem não gosta, sinto muito. Não tem gosto musical. Muito, exato. Defina essa conversa com uma palavra. Essa conversa com uma palavra. Medo, que eu te falei no início. que eu estava morrendo de medo disso aqui. Mas você tirou esse medo. Agora sim, agora que tá acabando assim, né? Verena, muito obrigado. Foi uma honra. Falei pra você que valeria a pena. Espero que tenha valido a pena pra você. Foi uma honra do tamanho do mundo poder ter você aqui. Por toda a história que você tem, toda a sua trajetória profissional, de vida como mulher. E a ideia aqui é sempre trazer pessoas que possuem vidas edificantes e marcantes por vários motivos. E me chamou muita atenção a sua vida por todas as decisões que você teve que tomar, desde a sua vida pós-escola até a sua vida adulta, quando você já tinha uma carreira de sucesso e resolveu investir e inovar. Muito obrigado, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Agradeço pela oportunidade e pela confiança. Estou aqui à disposição. Eu que agradeço mais uma vez, Verena. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Amanhã teremos Antônio Frois, ele que é um dos importantes empresários do segmento de suplementação aqui da nossa cidade. Um grande abraço e até a próxima.